Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre ordenação topológica, ou topological sorting, né? E a ordenação topológica ela é um problema que envolve você resolver uma série de tarefas que são interdependentes. Então, significa que você tem que resolver as tarefas primeiro que são dependências para as outras. Um exemplo de problema disso é você compilar um arquivo, por exemplo, de um programa. Você gerar um executável no programa, pode ser que você dependa de vários arquivos que você vai linkar para gerar aquele executável. Então, nesse exemplo aí, do slide, você tem que, para gerar o executável, você precisa de 3 arquivos. O data.o, o main.o e o io.o. Que, por sua vez, cada um deles precisa de uma série de outros arquivos. E esse grafo de dependências e interdependências pode ser tão simples quanto esse ou tão complicado quanto esse. Por exemplo, que é o grafo do dependências do Android. Aí a pergunta é qual é a sequência de tarefas que você vai resolver primeiro para que você consiga compilar todas elas. Né? Ou seja, você tem que ir resolvendo as dependências na ordem em que elas são necessárias. Um exemplo lúdico para a gente ilustrar isso aí, que a gente vai falar aqui agora, é um exemplo, a gente vai usar esse exemplo e vou ilustrar os algoritmos para fazer a ordenação topológica. Uma pessoa precisa simplesmente acordou, está atrasada, precisa escolher algumas peças de vestuário ali para colocar, né, precisa se arrumar rápido, então tem uma sequência de peças de vestuário que ela precisa seguir. Nesse caso aí, por exemplo, você não vai colocar o sapato antes da meia. Primeiro você bota a meia, depois você bota o sapato. Então, esse gráfico ilustra isso, qual é a dependência. Então, a gravata depende que você coloque a camisa antes. O cinto, por exemplo, tem 2 dependências. Você precisa resolver calça primeiro e precisa resolver camisa primeiro. Mas a calça precisa só da cueca. E assim vai. Qual é a sequência que você precisa para resolver isso? Essa é a saída de um algoritmo de ordenação topológica. Você já pode ver aqui nesse gráfico que são várias possibilidades, né, de solução. Não existe uma só. Não necessariamente existe uma só solução para um problema de ordenação topológica. O primeiro algoritmo que a gente vai discutir vai ser baseado na busca em profundidade, o DFS, né? De busca em grafo. Então, eu vou partir do pressuposto que vocês conhecem já o DFS. Então, o DFS, nesse caso, você pode começar em qualquer lugar, mas o importante é que você para rodar o DFS com ordenação topológica, você vai rodar ele e você visita o grafo inteiro. Então, a escolha do nó de origem, se você começar rodando DFS daqui, por exemplo, de calças, você nunca vai executar a cueca, porque não existe nenhum aresta que de calça você chegue cueca. Então, é permitido que você rode o DFS várias vezes, desde que você não rode ele duplicado. Então, isso se reflete no código dessa forma aqui. Por exemplo, em Python, basta você pegar todos os vértices, aí para cada vértice você verifica se ele não foi visitado, então você visita. Não tem problema, porque não importa a ordem do vértice, porque simplesmente se ele não foi visitado, se você foi por um caminho e depois você chegou naquele mesmo vértice por outro caminho, não importa que ele não vai ser visitado novamente, que você marca ele como visitado. Então essa aqui é a ideia geral aí para você começar a brincadeira, você navegar no gráfico todo. Mas e daí, né? Quer dizer, como que a partir daí você gera uma ordenação topológica? Aí a gente vai observar um fato aqui quando a gente for rodar na verdade tá, DFS, não é BFS não, tá? Aqui. Vou até ajeitar já aqui, aproveitar que vocês estão aqui. Então roda DFS. Então, vamos rodar, supondo que naquele loop o primeiro nó, o vértice a ser visitado foi esse aqui. Então, eu vou visitar os filhos dele. Então, vai primeiro para cá, vou começar da esquerda para a direita, tá? Então, vou começar com calças, depois a gente vai para cinto, depois vai para terno. Aí, opa, terno não tem mais filho. Então, eu vou representar essa informação de que ele não tem mais filho pintando esse nó de preto. Tá? Preto significa, olha, acabou já o meu loop de visitação das arestas adjacentes lá no DFS, não tem mais filho. E aí? Aí eu represento essa informação pintando de preto, certo? E aí, a gente vai usar esse momento para começar a gerar a resposta do nosso algoritmo de ordenação topológica. Perceba que nessa linha de visitação, cueca, calça, cinto e terno, o terno tem que ser a última tarefa a ser executada. Você depende de uma série de outras coisas para você colocar o terno. Né?
Então, essa vai ser a última tarefa da minha ordenação topológica, vai ser o terno. Então, e aí, quer dizer, eu preciso de uma estrutura que os primeiros que eu coloco nessa estrutura, quer dizer, os primeiros pretos, vão ser os últimos da minha resposta. E a gente conhece uma estrutura em que o primeiro que entra é o último que sai, que é a estrutura de pilha. Né? Então, o que eu vou fazer é criar uma pilha para toda vez que eu pintar de preto um vértice, esse vértice vai ser colocado na minha pilha. E aí a minha resposta vai ser simplesmente eu ir desempilhando esses elementos. Então vamos continuar aqui que isso vai ficar mais claro no decorrer da execução aqui do algoritmo. Então eu pintei de preto, terno, aí explorei tudo que eu tenho que voltar, eu volto para a chamada recursiva aqui que estava em cinto. Ao chegar em cinto, você vai ver que não tem mais filhos de cinto, porque todos os filhos já foram visitados. Então eu pinto o cinto de preto também. E aí ao pintar de preto, eu boto ele na pilha também. Aí eu volto a chamada recursiva para calças. Só que calças tem um filho, que é sapato. Então eu vou visitar sapato. Boto sapato aqui de visitado. Aí agora sim, sapato não tem mais filhos. Então eu pinto ele de preto. Terminei de visitar sapato e bota na pilha. Aí eu volto para calças. Agora eu já visitei todos os filhos de calça, que foi cinto e sapato. Então pinta de preto. Aí volta para cueca. Cueca, todos os filhos já estão visitados. E aí você pinta a cueca de preto. E aí toda vez lembrando que pintou de preto, bota na pilha. Aí, nesse momento, você terminou a sua primeira rodada do DFS. É como se você tivesse executado, deixa eu voltar aqui para o loop principal, como se você tivesse feito essa primeira chamada aqui, passando, acho que é cueca, né, como parâmetro. E agora você volta para o loop e vai procurar um outro vértice que não tenha sido visitado. Então, pode ser que esse loop, voltando aqui para a cueca, a gente estava aqui, pode ser que ele caia nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice ou nesse vértice. Aí vamos supor que tenha caído em camisa. Aí você visita a camisa, aí vê esse filho, está visitado, vai para o outro filho, que é gravata, visita. Aí gravata, o filho dele está visitado, então você pinta a gravata de preto. Pintou de preto, bota na pilha. Aí camisa, acabou todos os filhos de camisa. Então pinta de preto camisa, bota na pilha. Aí depois você visita meia ou relógio, tanto faz a ordem, não importa. Aí você visita, sei lá, meia, aí pinta de cinza, né? Depois vê os filhos de meia, só tem sapato, já está visitado, pinta meia de preto. Pintou de preto, bota na pilha. Terminou, vai para relógio, visita, não tem filho, volta da visitação, pinta de preto. Pronto. Essa aí já é uma possível resposta da sua ordenação topológica. Que resposta é? Basta você desempilhar. Então a resposta é do topo da pilha para o fundo. Então vai ser, primeiro você bota o relógio, depois bota a meia, depois a camisa, a gravata, a cueca, as calças, o sapato, o cinto e por último o terno. Então essa seria uma possível resposta para a ordenação topológica. Esse é um código em C, né, C++, que basicamente modifica o DFS para... Aqui eu pinto exatamente de preto e de cinza e de preto, mas você vê que eu recebo o vértice que eu vou visitar, navego na lista de nós adjacentes a ele, se o nó adjacente não tiver visitado, ou seja, se ele estiver branco, eu visito recursivamente. Depois que eu termino esse loop, é porque eu já visitei todos os vértices, todos os filhos. Uma vez que eu visitei todos os filhos, eu pinto de preto e boto ele na minha pilha. O nó que eu estava lá na minha pilha. Então, a mesma ideia aqui para Python. Tá? Então, o DFS, eu marco o vértice, só que eu não pintei de cinza e de preto, eu simplesmente marquei como visitado. E aí, depois que eu fiz o loop das arestas adjacentes, eu simplesmente boto ele na minha pilha. Está aqui o código-fonte, eu vou mostrar ele para esse mesmo exemplo. Está aqui numa outra aba. Esse aqui. Então, se a gente for olhar aqui o código-fonte, vocês vão ver que está aqui, ó, DFS, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Está aqui o DFS. Você visitou, aqui. Aí aqui para criar aquele grafo, só para mostrar, você vai ver que ali eu peguei e mantive o mesmo grafo, tá? Então, a aresta 0 é a cueca, a aresta 1 calças, aqui é só para dar os nomes ao grafo.
Aqui eu estou construindo o grafo, a lista de adjacências do grafo. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que de cuecas tem uma aresta que vai para o vértice 1, que é calças. Então, tem uma aresta que vai de cueca para calças e de cueca para o set, que é sapato, que é justamente o que está lá naquele grafo. Então, eu construo toda a minha lista de adjacências aqui nessa parte. E pronto. Aí, quer dizer, aí no meu main, né, vamos dizer assim, no script principal lá do Python, eu chamo essa função, que é exatamente essa aqui, que é para criar o meu grafo. Você poderia ler da entrada padrão, etc. Não importa. Aqui é aquele loop de chamar o DFS para todo mundo. Aí o DFS, por sua vez, preenche a minha pilha. E aí, uma vez que eu tenho a pilha que é global, tá? A pilha é toda global. Isso aqui. Uma vez que a pilha está toda preenchida, eu simplesmente, depois que eu termino de rodar os DFS, como eu mostrei, a ordem topológica é simplesmente fazendo pop em cada um daqueles elementos da minha pilha. E aí eu imprimo os nomes de todo mundo. Então, esse é o primeiro algoritmo, que é o BFS, ou DFS, implementado em C++, em Python, e essa é a ideia.